Irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2. Vamos ler os versos 2 e 3. 1 João, capítulo 2, versos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos este trecho de Tua palavra e Te rogamos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendê-lo. Venha de encontro às nossas necessidades, me ajude a comunicar a Tua palavra com fidelidade, com clareza. Em nome de Jesus, amém. A Igreja Presbiteriana de Pirituba tem vivenciado a temática do avivamento. Isso tem sido estudado na nossa escola bíblica, nos cultos dominicais, temos abordado essa temática. Estamos usando a Igreja de Éfeso, conforme os registros bíblicos, como um paradigma para nós. Lembrando dos registros, Atos, Epístola aos Efésios, Primeira Epístola a Timóteo, Segunda Epístola, as 3 Epístolas de João e o Apocalipse. Cronologicamente, igreja fundada aí talvez entre os anos 52 e 59, Éfeso, anos 61 ao 63, 1 Timóteo, final do 63, segunda, final do ano 64, Epístolas de João, ano 90 a 95, João morreu no ano 98, e o último registro, Apocalipse, escrito entre os anos 95 e 96. Lembre-se que o Senhor Jesus disse àquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus disse àquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. De acordo com o nosso entendimento, estamos vivenciando esta segunda realidade, que é arrepende-se. A saúde espiritual do crente, da igreja, da minha família, da sua família, passa pela constatação do pecado, pelo arrependimento, pela confissão e por uma nova disposição de vida. Nesse sentido, o conteúdo da Epístola de João estudado até agora nos apresenta muito bem isso. João fala sobre esta realidade do pecado, como devemos evitá-lo, sobre a hipocrisia que existe no cristianismo, que se resume ao discurso. Sabemos que Deus é luz, devemos andar na luz. E não basta dizer estar na luz, é preciso andar na luz. Porque quem fala e não vive de acordo com o João está se enganando, é mentiroso, e a palavra da verdade não está nele. Na última vez em que abordamos aqui o capítulo 2, João inicia o capítulo 2 dizendo coisas que são fundamentais para a fé cristã. João diz assim: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. É o nosso grande desafio. Parece uma coisa tão singela, mas o nosso desafio é não pecarmos contra Deus. Lembre-se que quando estudamos esta parte, eu fiz alguns apontamentos do tipo: quem define o que é pecado é a palavra de Deus. E se a palavra chama uma coisa de pecado, não temos o direito de chamar aquilo de problema. Tem gente que diz assim: estou com um problema lá em casa, estou com um problema na empresa, furtei, adulterei. Isso não é problema, isso é pecado. Então que Deus nos ajude a chamar as coisas pelos nomes certos e a evitarmos o pecado. Por outro lado, João deixa claro que o pecado não é maior do que a graça. A ideia não é a de que se uma pessoa cometeu o pecado, que a vida dela acabou.
E tem gente que olha para a igreja e às vezes tem esse pensamento: quem está aqui é perfeito, quem está aqui não tem pecado. Tem gente do lado de fora que não quer vir aqui porque acha que a igreja não é para ele, porque ele está no pecado. E Satanás às vezes também tenta nos dominar com a culpa. Quando pecamos, nos envergonha por conta disso. Claro que você deve se envergonhar pelo seu pecado, mas a Bíblia diz que a gente tem uma garantia, que quando a gente se arrepende, confessa, o Senhor Jesus nos perdoa do nosso pecado e que Ele é o nosso advogado. Então o pecado não é maior do que a graça. A acusação do diabo não é maior do que a defesa de Cristo Jesus. Temos um defensor incomparável, que é o Senhor Jesus. Satanás pode apresentar a você a lista dos seus pecados, dizendo que você é indigno, você deve abandonar o Senhor Jesus e ir embora. Mas você sabe que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, a si mesmo se ofereceu, levando sobre si os nossos pecados, de maneira que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e os meus pecados não terão mais a capacidade de me levar para o inferno, porque o Senhor Jesus me perdoou de todos eles. Vejam que há uma tensão: não peque, é o nosso grande desafio e é a vontade de Deus, não peque, mas se pecar, se arrependa, confesse e siga em diante, e não imagine que a sua vida acabou porque você transgrediu a lei de Deus, porque nós entendemos que a graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. Não sei como você chegou aqui, estas coisas foram ditas recentemente, na última vez em que abordamos, mas talvez isso possa trazer um renovo ao seu coração. Está se relacionando amigavelmente com o pecado? Pare com isso, abandone o seu pecado, volte para o Senhor. Por outro lado, está achando que a vida acabou porque pecou? Satanás está colocando na sua mente a acusação, a culpa. Lembre-se, existe um defensor, Cristo Jesus é nosso advogado. Agora, João diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, como também pelos do mundo inteiro. Na história do pensamento cristão, na teologia, há uma pergunta muito importante. A pergunta é: por quem Cristo morreu? Inclusive, esta pergunta está associada a um dos 5 pontos do calvinismo. A expiação feita por Cristo, ela é limitada ou ela é ilimitada? Quando Cristo morreu na cruz, Ele estava morrendo por todos ou estava morrendo por alguns? Cristo morreu por todos ou Cristo morreu pelo seu povo? A ideia é: Cristo morreu por todos e cabe a qualquer um decidir se aceita o sacrifício de Cristo ou não. É assim? De maneira que Cristo então, estou apenas tentando criar uma história. Imagino Cristo, se estivesse fisicamente entre nós, chegando a uma residência, batendo na porta e dizendo assim: eu morri por você e eu peço que você me aceite. Aí a pessoa diz assim: eu não te quero, Jesus. Aí Jesus diz assim: mas doeu, foi difícil, uma coroa, me bateram, eu morri por você, você não vai fazer essa desfeita comigo? A pessoa diz assim: mas eu não pedi que o Senhor morresse, o Senhor morreu porque quis, eu não quero. E aí Jesus então começa a mendigar a pessoa para que a pessoa aceite o seu sacrifício, a sua expiação. E aí a gente percebe que as coisas são invertidas. É o homem que passa a dizer a Deus o que ele quer ou o que ele não quer, e é ele quem define a sua história. Nosso entendimento é de que este não é o Evangelho segundo as Escrituras. Quem implora não é Jesus, quem implora é o homem pecador. É Cristo quem decide aceitá-lo ou não, e não o contrário. Mas enfim, temos um texto que diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, como também pelos do mundo inteiro. Propiciação, sacrifício expiatório. Expiação limitada ou ilimitada? O texto diz que a expiação foi pelos pecados do mundo inteiro. O que fazer? Cristo morreu então por alguns? Ou Cristo morreu por todos? Outro texto que geralmente é utilizado também, muito conhecido por nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas então olham para esse texto e dizem assim: está vendo? Deus amou o mundo, deu o seu Filho pelo mundo.
e agora cabe a cada pessoa decidir se aceita esse sacrifício ou não. Tem muita gente dizendo isso, mas o texto não diz isso. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e o texto diz que aqueles que creem serão salvos, mas enfim, o texto diz que Deus amou o mundo. Eu queria que você me acompanhasse em uma análise desta expressão mundo nos escritos de João. Vejam bem, quem escreveu o Apocalipse foi João, quem escreveu as epístolas também foi João, quem escreveu o Evangelho também foi João, e o mesmo João. Vamos pensar aqui no que João diz, aqui em sua própria epístola, no capítulo 5, no verso 19. João diz assim, que o mundo jaz no maligno, e ele diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. Se nós formos interpretar mundo inteiro como sendo cada pessoa que já existiu, existe e ainda existirá, devemos interpretar João 5,19, 1 João 5,19 da seguinte maneira: todos estão sob o domínio de Satanás, todos, não existe ninguém que não esteja, inclusive aqueles que dizem professar a fé em Cristo, porque João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo significa cada pessoa, então cada pessoa está, inclusive aquelas que professam a fé em Cristo. Outro texto que é interessante é João, agora lá no Evangelho, João 1:29. Quando João diz assim, registra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus de fato tira o pecado do mundo e tira o pecado do mundo inteiro, então ninguém irá para o inferno. Ninguém irá para o inferno. Mas nós temos um problema: parece que ele tirou o pecado de quase todo mundo inteiro, porque de Judas parece não ter tirado. Eu não sei o nome de muita gente que está no inferno, mas esse eu sei. Esse está lá. Por que eu sei? Porque eu creio no testemunho da Escritura. E Jesus diz que quando esteve com os discípulos, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. E esse tal era Judas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se mundo ali significa cada pessoa individualmente, então de fato Jesus tirou o pecado de todo mundo e o inferno ficará vazio, porque ele tirou o pecado de todo mundo. Ou todos estão no maligno, inclusive aqueles que professam uma fé cristã. O entendimento de mundo nos escritos de João precisam ser compreendidos à luz de tudo aquilo que ele fala sobre mundo. Não dá para pegar só João 3,16 e falar, tá vendo? Deus amou o mundo, mas tem o outro, Jesus tirou o pecado do mundo, tem o outro, o mundo jaz no maligno. Então o mundo precisa ser mais bem compreendido e, na minha opinião e de outros, resta comprovado que mundo não pode significar cada pessoa individualmente, mas que mundo na Escritura, tanto no Evangelho quanto aqui, tem uma outra conotação. É interessante a gente pensar na mentalidade do judeu daquela época, né? O judeu é desafiado pelo Senhor Jesus a amar o seu inimigo, e amar o seu inimigo significava amar o samaritano e significava amar o gentio. E quando Jesus diz assim, porque quando você ama quem te ama, a ideia é o judeu amar o judeu e cuidar da sua própria gente, não há vantagem nenhuma nisso. E você sabe que o judeu agradecia por algumas coisas, não sei se ainda agradece, mas naquela época agradecia, por não nascer mulher, por não ser gentio, né? Graças a Deus não nasci mulher, graças a Deus não sou gentio, né? O judeu desprezava os demais, pelo menos aqueles que não conheciam, porque Jesus era judeu, os discípulos também eram, e eles reconheceram a messianidade de Jesus. Então não era todo judeu que era pervertido, né? Devasso, distante de Deus, mas alguns tinham esta visão. E em Éfeso, não sei se você se lembra, quando Paulo escreve a epístola, Paulo fala várias vezes sobre esta relação problemática que havia entre judeus e gentios no seio da igreja. Então quando João diz assim, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, João está dizendo assim, não é só para vocês judeus, os gentios também estão. A ideia não era cada pessoa individualmente, mas pessoas de outras nacionalidades, tribos, gente espalhada pelo mundo inteiro. Cristo também morreu por eles,
Muito embora Cristo, o Messias, venha dos judeus, não é apenas para eles. Então, quando o texto diz aqui que Cristo é a propiciação, vamos pensar, o sacrifício expiatório, Cristo morreu na cruz, aquela dívida que era nossa, Ele levou sobre si, então Ele apaziguou a ira de Deus e nos livrou do império dos nossos pecados, garantindo-nos o perdão e a vida eterna. E João diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como João disse: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e temos um advogado, João associa isso, a defesa de Cristo à sua obra. Como é importante se lembrar disso sempre. Cristo na cruz do Calvário levou sobre si os meus pecados, Ele consumou a obra a meu favor, muito embora eu ainda vá desfrutar dela totalmente quando Ele voltar. Mas não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Satanás não pode reclamar contra nós nossos pecados, porque Cristo nos perdoou e cravou os nossos pecados naquela cruz. Estamos libertos deles para a glória de Deus. E João, dizendo isso à igreja, diz assim: então não é só para vocês isso, é para a gente do mundo inteiro a expiação. Porque existe uma coisa interessante, irmãos, é o seguinte: nenhuma gota de sangue de Jesus foi derramada em vão. Todos aqueles por quem Cristo morreu, obrigatoriamente serão salvos. Porque se um daqueles por quem Cristo morreu pudesse ter a capacidade de se opor ao propósito de Deus, ele anularia a obra redentiva. Imagine só, Cristo na cruz do Calvário, e nós sabemos que Ele pensava em nós naquela época. João 17 diz que Cristo orou pelos seus discípulos e ainda orou por todos aqueles que viriam a crer nele. João capítulo 17 então diz que Cristo pensou em nós e orou por nós antes mesmo da nossa existência. Então imagine Cristo na cruz do Calvário, pensando no Leonardo, pensando assim: eu vou salvar o Léo, eu vou salvar. Aí o Léo nasce, vira para Jesus e diz assim: não quero nada com o senhor lá na cruz, quando derramou aquele sangue por mim, fez isso em vão. Quem seria o Leonardo, ou Amiltes, ou eu, ou Adiná, para mudarmos os planos de Deus? Os eleitos de Deus. Cristo morreu pelos eleitos. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Nenhum de nós poderá frustrar os planos de Deus. E louvado seja Deus, porque quando João diz nessa época que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, como também pelos do mundo inteiro, nós estamos incluídos nesse mundo inteiro, porque nós somos os gentios, e o Evangelho também chegou até nós, e a salvação também é para nós, e não exclusivamente para um povo. O Evangelho veio de lá, Jesus veio dos judeus, mas Deus não tem um povo predileto. Eu tenho visto em algumas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, que parecem sugerir que é como se Deus tivesse um povo predileto. Deus não tem um povo predileto, porque de acordo com a Escritura há um novo Israel, e esse novo Israel é composto por pessoas de várias nacionalidades, que têm em comum a fé em Cristo Jesus. Eu não sou menos povo de Deus por ser brasileiro. Eu não fui circuncidado por mãos humanas, não fui, ao 8º dia, mas eu sou filho de Deus. O judeu que tem esta nacionalidade e pode dizer que foi circuncidado ao 8º dia, não é mais povo de Deus, não é mais filho de Deus, o que nós somos. Paulo disse: agora já não há mais homem, mulher, judeu, grego, escravo, liberto, porque de todos eles Deus fez um povo, que é o novo Israel. E em relação a aquele que não foi circuncidado por mãos humanas, Paulo falou sobre isso em sua época. Há um outro tipo de circuncisão que não é feita por mãos humanas, e Paulo disse aos Colossenses que o batismo era a circuncisão de Cristo. Então nós não somos circuncidados, mas entendemos que há um novo rito externo que aponta para a mesma realidade, e é o batismo. É claro que não devemos ter uma visão que despreza o judeu,
no sentido de que há judeus que reconheceram a messianidade de Cristo e hoje o servem na integridade do seu coração, mas eles não são um povo de primeira classe e nós um povo, sabe, como se a gente não fosse santificado, como se o evangelho não fosse para nós. Você deve conhecer alguma coisa sobre o pensamento dos testemunhas de Jeová, e sabe que os testemunhas de Jeová têm um pensamento sobre os 144 mil selados de Israel, e este número é um número que supostamente já está fechado, número, né? Então é como se Deus tivesse um povo, e esse povo está aí entre os 144 mil, e é a ala VIP da igreja de Cristo. Inclusive aquilo que vai reinar, se é um reino celestial ou se é um reino terrestrial, isso depende de em qual parte do povo você está. Se você faz parte dos 144 mil, você foi privilegiado e ficará num lugar mais legal. Se não, a situação sua não está tão legal, mas você ainda não foi banido nem aniquilado, então já é alguma coisa boa. Mas lembrem-se, parece, irmãos, quando a gente começa a falar destas coisas, quando a gente tem que juntar um texto ao outro e raciocinar sobre eles, parece que, eu estou falando isso porque eu já convivi com gente que pensa assim, parece que estão tentando me enganar, sabe? Mas esse texto mais esse, noves fora, dá esse resultado. É exatamente esse resultado. É só pensar um pouco sobre a Escritura. Se o mundo inteiro jaz no maligno, e mundo significa todas as pessoas que já existiram e ainda existem, isso inclui a gente. Se não é assim, mundo não pode significar cada pessoa. Então nós temos que fazer a opção: mundo são todas as pessoas? Sim, então todos jazem no maligno. Se optarmos por esse raciocínio, tudo bem. Ou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem ele tirou? De todo mundo. Conclusão a qual arminianos estão chegando: universalismo. No final, todos serão salvos. Por quê? Porque Cristo tirou o pecado do mundo, e mundo são todas as pessoas. Ele tirou o pecado de todo mundo irá para o céu. Lá no início da história da igreja tinha um homem chamado Orígenes, e Orígenes era universalista, e Orígenes chegou a ir além. Sabe por quê? Mundo não significa só gente. Mundo significa tudo, irmão, inclusive anjo, demônio, tudo é mundo. Tudo é mundo, a ponto de Orígenes afirmar que no final todos serão salvos, inclusive o diabo. Inclusive o diabo será salvo. Pensamento de Orígenes. Universalismo levado à última consequência. Então temos que fazer uma opção. A palavra mundo em João significa cada pessoa, ou significa esta realidade para além do mundo judaico. Ou seja, existe gente que não é judeu e o evangelho também é para eles, e Cristo também morreu por eles. Pessoas de outras nacionalidades estão incluídas. E nós percebemos esta palavra no livro do Apocalipse também, que o Senhor comprou para si gente que vem de nações diferentes, pessoas de línguas diferentes, são vários os povos. Esta é a ideia de mundo na Escritura. E isso não diminui. Isso só faz a gente entender perfeitamente a Escritura. Deus tem eleitos espalhados pelo mundo inteiro, de várias nacionalidades. A seu tempo eles serão alcançados. Temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Que a gente possa se lembrar disso o tempo todo. O presbítero Anderson disse uma coisa aqui importante. Às vezes a gente fala sobre expiação, perdão dos pecados, e às vezes não consegue viver objetivamente esta coisa, né? Mas como é bom, por exemplo, numa situação como essa, de tamanha dificuldade, e de enxergar talvez que a morte pode vir logo ali, de parar e pensar assim: Cristo de fato perdoou os meus pecados, eu estou em paz. Se Ele tiver que me levar agora, eu vou em paz, porque Ele é a propiciação pelos meus pecados, e não apenas pelos meus, pelos do mundo inteiro. Ele me perdoou dos meus pecados. Mas ontem eu fiz uma coisa errada. Sim, amanhã vai fazer outra. E quando Cristo vier, você vai estar fazendo alguma coisa errada. Não sei se você foi educado assim, mas eu fui educado assim. Jogo do seu time, você foi ao estádio assistir. Você vai e comete o pecado de xingar a mãe do juiz. E na hora que você vai xingar, Jesus volta e diz assim: te peguei, pecador, vai para o inferno. Você já ficou com medo assim? Meu Deus, se ele volta agora, e se ele me pega,
no trânsito nervoso, com a cabeça quente. O que não pode acontecer é quando Cristo vier, você está numa relação de amor e de paixão com o pecado, apaixonado pelo pecado, sabe? Se deliciando com ele, vivendo na prática do pecado como quem gosta de pecar. Isso não, porque se Cristo vier e te achar e me achar nessa condição, a Bíblia diz que quem vive assim é filho do diabo. Mas o pecado como algo surpreendente, como algo que te venceu, algo contra o que você lutou, mas perdeu, sabe? Aquilo não te caracteriza, aquilo ainda é uma realidade, porque você e eu ainda estamos aqui. Mas então lembre-se disso, os nossos pecados de outrora, os de hoje, e todos eles foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. E a gente não vai para o céu, não é porque a gente não tem pecado, porque se fosse assim, a gente não iria. Imagine, eu já ouvi essa historinha algumas vezes, você chegando lá no céu e alguém te perguntando assim: então, por que é que eu tinha que te deixar entrar aqui? Me diz aí, argumenta. Por que é que eu devo te deixar entrar aqui? Nunca, brasileiro padrão, nunca matei, nunca roubei ninguém, então eu devo entrar, também sou filho de Deus, devo entrar. Será que é assim? Não. Mas olha, deixa eu falar, eu sou um pecador, só não sou o primeiro, porque Paulo já falou que ele era o principal. Então tem Paulo primeiro, depois eu. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e perdoou os meus pecados. Então, pelos méritos dele, eu não mereço estar aqui, mas Cristo me comprou, eu sou dele, então por isso eu devo entrar, por ele, não por mim. Mas você tem pecado? Tem um monte, mas Cristo me perdoou de todos eles, na cruz do Calvário. Não é porque você merece, não é porque é bom, não é porque não matou, não roubou, até porque na Escritura matar e roubar tem algumas, tem gente que diz assim: nunca adulterei, mas Jesus diz que se alguém olha para uma outra pessoa com intenção impura em seu coração, já adulterou. Nunca matei, a Bíblia diz que se chama o irmão de tolo. Sabe aquele tipo de gente que faz xingamento como quem queria matar? Sabe? Isso é uma forma de assassinato de acordo com a Escritura, não literal, mas sim. Então nós não merecemos, somos pecadores. E João então fala sobre isso e fala sobre uma outra coisa no verso 3, para a gente encerrar esse momento. João vai falar sobre conhecimento. Sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. João, quando escreveu esta epístola, tinha um problema em Éfeso, e o problema era um grupo, os agnósticos. O agnosticismo, na verdade, ou gnosticismo, era um grupo que misturava filosofia com religiosidade, tanto cristianismo como determinados princípios de outras religiões de mistério daquela época. E uma coisa que os gnósticos faziam, por exemplo, por conta de filosofia grega e outros entendimentos, os gnósticos entendiam que o corpo é mau. O corpo é mau. Por isso chegaram a dizer que Cristo não teve um corpo humano. Cristo não podia ter um corpo humano, porque senão ele seria pecador. E aí criaram um pensamento que ficou conhecido como docetismo. A palavra docetismo vem de uma palavra grega, a palavra dokeo, que significa aparência, semelhança. Então eles diziam que Cristo parecia ser humano, mas ele não era humano, era como se fosse um fantasma, mas ele não era de verdade. E a gente vai ver em alguns momentos João falando sobre isso. Inclusive João vai dizer que você vai saber se o anticristo está ali, exatamente porque o anticristo nega que Cristo veio em carne. Então os gnósticos negavam a humanidade plena de Cristo. E ao longo dos séculos a igreja entendeu que isso era um abuso, que a Escritura não dizia isso. E uma coisa interessante em relação à cristologia é a seguinte: Cristo só pode redimir aquilo que ele teve. Então Cristo só pode salvar os homens se ele tiver tudo aquilo que os homens têm e que precisam de redenção. Por isso o entendimento cristológico é: Cristo teve um corpo humano, por isso pode redimir o corpo humano. Cristo tinha uma mente humana, por isso redime a mente humana. Cristo tinha uma vontade humana, por isso pode redimir a vontade humana. Cristo era homem, perfeitamente homem, e tinha tudo o que o ser humano tem, excetuando o pecado. Mas os gnósticos tinham outro pensamento. Eles arrogavam para eles próprios terem um conhecimento especial, uma revelação que só eles tinham.
através de algum tipo de experiência, de algum tipo de êxtase, um tipo de conhecimento que Cristo dava só para eles, através de um tipo de revelação. Então, quando João usa a palavra conhecer a Cristo aqui, João está combatendo aquele pensamento deles sobre conhecer a Deus, como se eles pudessem ter um conhecimento de Deus oculto que ninguém mais tinha. Aí João diz assim: então, a gente sabe se a gente conhece a Deus, se a gente guarda os seus mandamentos. Não se você tem uma experiência que não pode ser compartilhada com ninguém. É assim, eu queria colocar em termos mais práticos, né? Você conhece Jesus? Sim, ele apareceu para mim essa noite lá em casa, conversou comigo, me mostrou as mãos furadas. Conheço Jesus. Conversei com o Espírito Santo hoje cedo, estava lá em casa, enquanto tomava café, o Espírito veio, a gente trocou ideia, o Espírito Santo usou meu chinelo. Estou falando porque tem algumas músicas que são escritas nesse sentido, né? Vem Espírito Santo, me abraça, Espírito Santo come comigo, Espírito Santo usa meu chinelo, Espírito Santo. Então assim, sempre mais, eu estava fazendo minha barba, o Espírito Santo estava comigo, me olhando, caminhando comigo. Jesus me deu uma visão hoje. Essa coisa de, sabe, esse conhecimento, essa intimidade que parece só alguns têm, como se Jesus ainda continuasse mais íntimo de alguns, aparecesse para alguns. Essa não é a ideia. Se a gente conhece a Cristo, a prova de que a gente conhece a Cristo é a nossa obediência. No nosso boletim há um texto que eu coloquei, quando Jesus, o texto está registrado lá em Lucas, quando Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? De que adianta chamar Jesus de Senhor se não há obediência? De que adianta dizer assim: sou cristão, conheço a Cristo, só não o obedeço? A intimidade, o relacionamento é provado pela obediência. E aí eu posso dizer: mais conhece de Deus quem mais obedece, mais se relaciona com Deus quem mais faz a sua vontade. Eu mostro a intimidade que eu tenho com Cristo pelo fato de eu viver segundo a sua palavra. Se eu sou íntimo de Cristo, eu quero agradá-lo, eu não quero afrontá-lo com o meu pecado. A gente precisa parar com esta ideia, irmãos, de que conhecimento é acúmulo de informação. Você não é um cristão conhecedor porque conhece a história da igreja, os símbolos de fé, o funcionamento, o sistema presbiteriano. Esse não é o conhecimento de Deus segundo a Escritura. O conhecimento de Deus na palavra, ele é relacional. Você só pode dizer que conhece a Deus se anda com Deus e faz o que Ele manda, não porque você é fã de Deus. Eu lembro de um amigo que ele gostava de usar essa expressão, me permitam usar mesmo. Uma vez ele disse assim: tem gente que é fã da Xuxa. Eu não sei se tem alguém aqui que é fã da Xuxa. Talvez alguém aqui, a Xuxa tenha sido importante na sua história, os programas para criança e tal. Aí um dia aquele que é fã da Xuxa se encontra com ela e começa a falar assim: Xuxa, eu sei o dia que você nasceu, conheço seu pai, o nome dos seus cachorros, conheço tudo da sua vida, conheço mais de você do que você mesma. Aí a Xuxa olha para ele e diz assim: mas quem é você? Quem é você? Porque não há relacionamento. Tem gente que é fã de Deus, sabe? Deus, eu sei tudo do Senhor, sei da sua história, sei da Bíblia, do grego, do hebraico, da história, da fé, da reforma, do Lutero, eu sei de tudo. Aí chega perto de Deus, eu falo: mas quem é você, meu filho? Nunca te vi, você sabe tanta coisa de mim, mas você nunca andou comigo. Você sabe tanto de mim, mas não fala comigo, não faz o que eu mando. Como é que você pode? Se você soubesse tanto de mim, você deveria saber que eu te mandei fazer um tanto de coisa. Então por que não está fazendo? Então você não sabe nada. Irmão, não dá para dizer: o que você poderia me dizer sobre o amor se você não ama? Sabe, o conhecimento de Deus não tem nada a ver com saber informações sobre Deus, mas tem a ver com andar com Deus. E esse conhecimento é um conhecimento que está à disposição de todos nós aqui. A palavra de Deus está colocada diante de todos, todos podem acessá-lo. Deus não anda por aí se revelando secretamente a alguns, e dando a alguns algumas informações que os outros não têm.
e que este grupo seja melhor do que os outros e tenha mais poder do que os outros. Não, somos todos filhos de Deus. Deus fala conosco igualmente através de sua palavra. Pode parecer tolice, mas você em algum momento já pensou assim: Deus, se o Senhor existe, aparece para mim. Já pensou assim? Se o Senhor existe, manda um anjo para eu saber que o Senhor existe, né? Fala comigo, Deus, fala, eu te ouvi aqui, igual o Senhor falou lá, chamando Samuel, queria ouvir a tua voz, né? E Deus diz assim para você: abra a Bíblia, irmão, está tudo aí, só lê aí todo dia. Estou falando na Escritura, estou falando nos cultos, eu estou falando com você o tempo todo. O problema não sou eu, né? E uma coisa interessante, essa semana um amigo compartilhou num grupo de pastores que a gente tem uma história sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus e conhecer a Deus. O marido estava com um problema em casa e parece que a mulher estava com um problema lá de audição. E o médico disse para ele fazer um teste. Ele disse assim: olha, vá se afastando da sua mulher e vá tentando chamá-la pelo nome, para você ver qual é a distância que você poderia permanecer dela, que ela ainda te ouviria. Então, sei lá, o cara chegou à seguinte conclusão: que a 15 metros a esposa não ouvia. A 15 metros ele não ouvia. E aí um dia estava dentro de casa, chamou a mulher não ouviu. Chamou a mulher não ouviu. E aí, deve ser porque eu estou a 15 metros, chegar mais perto, 10 metros, chamou a pessoa, a mulher não ouviu, foi chegando perto. Quando chegou perto dela, ele disse assim: eu já te chamei 4 vezes e eu pensei que a 15 metros, o que mais perto você me ouviria. Ela virou para ele e disse assim: pois bem, eu já respondi 4 vezes. Eu já respondi 4 vezes. A pergunta é: quem é o surdo, irmão? Quem é o surdo? Sabe? E a história tinha a finalidade de dizer assim, que às vezes a gente está falando coisas para Deus, e para a gente Deus não está respondendo. Parece que Ele não está respondendo, e aí a gente coloca a culpa em Deus, que Deus não responde, que Deus não faz, mas na verdade Deus já está te falando, está te respondendo, e o surdo é você. Então, ao invés de colocar a culpa em Deus e ficar preocupado com a celeridade de Deus em responder as nossas orações, a gente tem que se perguntar se a gente tem ouvido Deus. Se a gente tem ouvido Deus falar com a gente. Deus tem falado com a gente, Deus tem respondido nossas orações, mas o nosso pecado às vezes nos impede de ter essa intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe. Saia daqui, irmão, lembrando disso. Conhecer a Deus não é ser fã de Deus e saber tudo de Deus. Conhecer a Deus é andar com Deus. E não pense que Deus tem aquele tipo de revelação secreta que Ele fala só com você, e que isso é ser amigo de Deus, porque Deus fala só comigo e Deus diz coisas para mim que não diz para mais ninguém. Essa não é a ideia, irmão. Ter comunhão com Deus é falar com Deus, é ouvir Deus falando, é ter intimidade, é obedecer. Vivemos uma época, já tenho falado sobre isso, parece indício de espiritualidade fazer barulho. Quanto mais barulho, mais espiritualidade. Essa não é a mensagem bíblica. Quanto mais obediência, mais espiritualidade. É obediência. Alguém diz assim: eu tenho dom, eu interpreto sonho, eu discerno espírito, eu expulso capeta, faço um tanto de coisa, sabe? Mas obedece a Deus? Obedece a Deus? Essa é a questão. Conhecimento de Deus é demonstrado por uma vida de obediência. Que Deus te ajude, que Deus me ajude nesse sentido.